Água Viva. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo. Bom dia! Como é bom mandar essa mensagem e dizer que Deus está contigo em cada gesto, cada decisão e que Ele brilhe a sua luz e o seu amor em cada coração. Tenha um bom dia. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Uma nova identidade. A transformação na vida de Saulo, tornando-se o apóstolo Paulo, é um dos grandes exemplos de conversão na palavra de Deus. Saulo tinha dupla nacionalidade, pois nasceu em Tarso, na Sicília, uma província romana, conforme Atos 21:39. Sendo filho de judeus, e isso permitia que ele tivesse duas identidades, romana e judia. Por isso conseguia tanta autoridade entre os judeus e os romanos. Mas essa dupla identidade foi revogada quando precisou assumir sua nova vida, seguindo a Cristo como cidadão celestial. Em Filipenses 3:20 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Jesus conhecia Saulo e o chamou pelo nome para mudar a sua história. Em Atos 9, versículos 4 e 5. Assim como Paulo, muitas pessoas tentam viver uma dupla identidade, sendo homem de ânimo duplo, inconstante em todos os seus caminhos, conforme Tiago 1:8. Quando conhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nascemos de novo e nossa vida é transformada pelo Evangelho. E esta duplicidade é substituída pela integridade da palavra de Deus, conforme Tiago 4:8. Uma pessoa pode mudar a sua personalidade? Vamos refletir como a identidade de Saulo foi transformada no homem de Deus, o apóstolo Paulo. Qual que era a sua velha identidade? Saulo odiava os cristãos, mas um encontro com Cristo transformou sua vida para sempre. Algumas informações sobre a vida de Saulo antes de conhecer Jesus. Ele era de uma família de judeus, estudou aos pés do grande sábio Gamaliel, era judeu zeloso na sua religião, circundado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Era hebreu e quanto à lei ele era fariseu, conforme diz Filipenses 3:5. Qual que era o caráter de Saulo antes de se converter? Ele era zeloso, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, conforme diz Filipenses 3:6, ele tinha um temperamento energético, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigia-se ao sumo sacerdote com facilidade para lhe pedir cartas
para perseguir os cristãos, conforme Atos 9:1. Saulo era cego e não sabia. Sua religiosidade e o seu ego cegaram a sua vida diante de Deus. Nem as pessoas ele respeitava, muito menos aqueles que se diziam cristãos. Somente quando conheceu verdadeiramente o Cristo, a quem ele perseguia, pôde ver que estava errado e precisava de uma nova vida, uma transformação. Jesus quer transformar a sua vida. Assim como ele transformou a vida de Saulo para Paulo, para uma nova identidade. Saulo passou a ser chamado de Paulo após seu envio como missionário, como diz em Atos 13, versículos de 1 a 3, como sinal de que sua vida foi totalmente transformada. Algumas informações da nova identidade da vida de Paulo. Agora a família dele era a igreja, a família de Deus, conforme Efésios 3:19. Os estudos dele agora estavam totalmente direcionados à palavra de Deus, o querer conhecer a Jesus mais de perto e ter experiência com o Espírito Santo, o Espírito que vivifica, o Espírito que transforma. A religião oficial dele agora era Cristo. Sim, considerando tudo que ele tinha de conhecimento que ele tinha recebido como um refúgio por amor ao Evangelho, agora com um caráter transformado, como diz Filipenses 3:7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. De perseguidor passou a ser perseguido. De um temperamento explosivo, energético, passou a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Quando disse para ele: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, conforme Atos 9:15-16. Paulo teve seus olhos espirituais abertos e se tornou um homem cheio do Espírito Santo. Sua nova identidade foi marcada por Cristo, que o transformou em um grande homem de Deus. Jesus, Ele também quer mudar a sua identidade. Ele quer te dar uma nova oportunidade, assim como Ele mudou a vida de Saulo e o constituiu como um grande apóstolo Paulo. Ele quer mudar a sua identidade, dar um novo rumo para a sua vida. Não é uma nova religião, não é uma nova oportunidade de viver da tua forma, mas viver da forma que Ele quer e Ele tem para você. Somente Jesus pode transformar o homem, a mulher, todos de uma forma completa. Mas para que isso aconteça, temos que ter a liberdade de entregarmos o nosso ser, a nossa existência, a nossa vida na mão do Senhor. Assim como o perverso Saulo, que atormentava a vida dos cristãos, foi transformado no apóstolo Paulo, que passou a ser perseguido por seguir o Evangelho de Cristo, aparentemente
Sua vida parece que piorou, mas na verdade melhorou muito, porque tinha a presença de Deus em sua vida. A mudança de hábito não é algo fácil, mas com a força do Senhor, isso é possível e de maneira extraordinária, pois não se trata apenas de mudança de práticas, mas de toda a essência do ser, tornando-se uma nova criatura, pois se alguém está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deixe Jesus mudar a sua vida, hoje e sempre. A melhor música, toda hora, todo dia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu